Olá, seja muito bem-vindo ao Business, a sua revista eletrônica de negócios. Aqui você vai conferir. Mais uma montadora chinesa entra na disputa do setor automotivo brasileiro. Descubra qual é e quais os planos no Brasil. Semana com 4 ou 6 dias de trabalho. O Business discute. Existe um modelo ideal para aumentar a produtividade? A dona do Outback avalia a venda das operações no Brasil. Jornais americanos processam a OpenAI, a dona do ChatGPT, e a Microsoft por violação de direitos autorais. E direto dos Estados Unidos, os destaques da reunião anual da Berkshire Hathaway, a gestora do bilionário Warren Buffett. Eu sou o Bruno Meyer e o Business, o seu programa de negócios na TV, está no ar. E a gente abre a edição dessa semana falando de uma famosa rede de restaurantes, o Outback. A dona do Outback, com 159 unidades no país, avalia a venda das operações no Brasil. A Bloomin' Brands informou que busca alternativas do grupo no país e explora opções para a operação diária, incluindo uma possível venda. O Conselho de Administração do grupo contratou o Bank of America como uma espécie de consultor financeiro, principalmente para auxiliar esse Conselho de Administração a buscar essas opções que tenham o potencial de maximizar valor para os acionistas. Segundo o jornal O Valor Econômico, os donos do restaurante Outback e também da rede de restaurantes Abbraccio, que é controlada pela Bloomin', estão desde 2022 na busca de um sócio para a empresa e agora partiu para a busca de um comprador também. Fundos de investimentos, inclusive, foram sondados, mas os problemas vividos pelas grandes redes de restaurantes no país, especialmente com a gestora Salt Rock, que comanda a rede de cafeterias Starbucks no Brasil, diminuem o interesse de uma compra numa rede grande como o Outback. A empresa abriu 4 novas unidades do Outback desde dezembro de 2023. As vendas comparáveis do Outback no país recuaram 0,7% no primeiro trimestre deste ano e o tráfego de clientes teve uma queda de 3,7%. A Bloomin' Brands, além desses 159 restaurantes Outbacks, possui também 37 unidades dos restaurantes Abbraccio e Aussie Grill no Brasil. E 8 jornais americanos, incluindo o Chicago Tribune, estão processando a OpenAI, a dona do ChatGPT, e também a Microsoft, por violação de direitos autorais, conforme uma ação judicial protocolada no Distrito Sul de Nova York há 2 semanas. Os jornais são pertencentes à empresa de investimentos Alden Global Capital, um fundo de investimento com sede no estado da Flórida, que criou o segundo maior grupo jornalístico dos Estados Unidos. Os jornais acusam a OpenAI e também a Microsoft de se apropriarem de milhões de artigos protegidos por direitos autorais sem permissão e pagamento para treinar e alimentar suas inteligências artificiais generativas, o ChatGPT. E os jornais também dizem que os chatbots creditaram falsamente as publicações por reportagens imprecisas ou enganosas, em função das, abre aspas, alucinações, fecha aspas, da AI generativa, manchando a reputação dos jornais e espalhando informações perigosas. A OpenAI não mencionou as acusações especificamente, mas ressaltou que a empresa tem muito cuidado com seus produtos e o seu processo de design para apoiar as organizações de notícias. E mais uma montadora chinesa e uma das maiores fabricantes globais de automóveis e peças acaba de dar o passo definitivo para sua entrada aqui no mercado brasileiro. É a GAC Motor.
Essa empresa obteve o registro na Junta Comercial de São Paulo e agora conversa com distribuidores locais e concessionárias. A GAC vem disputar o mercado consumidor brasileiro com outras duas montadoras chinesas, a BYD e a GWM, que já despontam em vendas no país e avançam em projetos de produção local. Inicialmente, a intenção da GAC é exportar automóveis da China para o Brasil. As discussões dos executivos da montadora giram agora em torno das tributações, mas eles não querem perder tempo e nem a chance de chegar ao mercado brasileiro. E a IVE, a empresa que começou como uma startup dentro da Embraer e hoje está listada na Bolsa de Nova York, revelou imagens do primeiro exemplar do eVTOL, a sigla em inglês para veículo elétrico de pouso e decolagem vertical, também conhecido como carro voador, que será feito em Taubaté, no interior de São Paulo. A empresa, uma das principais no mundo no desenvolvimento desses eVTOLs, publicou um vídeo desse primeiro protótipo. O vídeo não exibe muitos detalhes da aeronave. Ainda não é possível ver, por exemplo, o veículo em ação. A aeronave possui 8 hélices dedicadas para voo vertical e asas fixas para voo em cruzeiro. A posição das asas e das hélices não é alterada durante os voos. O conceito também é alimentado por motores elétricos duplos. O sistema foi desenvolvido para oferecer impulso eficiente e baixo ruído. Segundo o CEO da IVE, Johan Bordais, a IVE está fazendo grandes progressos na montagem desse primeiro protótipo de eVTOL e tudo está dentro do cronograma para concluir a produção e começar a voar. Quanto vai custar um voo desse? A IVE anunciou meses atrás que uma passagem de um voo saído de Campinas a São Paulo vai ser vendido por cerca de R$ 550. A vantagem principal no deslocamento é o tempo. Dependendo do trânsito, esse trajeto de carro dura 1h30. Com o eVTOL, a promessa é durar apenas 15 minutos. E o Grupo Casino, uma empresa de grande varejo presente na França e em outras regiões do mundo, anunciou a venda de 121 lojas na França. A medida é adotada após os acordos fechados em 24 de janeiro com grupos de varejo bastante conhecidos na França, entre eles com Carrefour, que foi em 8 de fevereiro para vender um total combinado de 287 lojas. Em nota, o grupo ainda diz que venderá as 166 lojas restantes em 2 etapas, em 31 de maio e em 1º de julho. O grupo, que é acionista do Grupo Pão de Açúcar no Brasil, está no meio de um processo de reestruturação financeiro que deve culminar na passagem do seu controle para um consórcio liderado pelo bilionário tcheco Daniel Kretinsky. E em meio à mais recente crise da Boeing, um de seus concorrentes, a brasileira Embraer está estudando opções de desenvolver um novo modelo para rivalizar com o 737 da Boeing e o A320 da Airbus. Embora os planos sejam ainda preliminares e uma decisão final ainda não tenha sido tomada, a empresa está dando os primeiros passos, incluindo uma avaliação sobre carga útil potencial e exigências de alcance. A gente tem que lembrar que novos programas de aeronaves normalmente custam dezenas de bilhões de dólares para serem desenvolvidos e podem levar mais de uma década da concepção até entrar em operação e, com frequência, às vezes nem chegam ao mercado, A Embraer também sondou possíveis parceiros financeiros e industriais, relataram as fontes, incluindo o Fundo de Investimento Público da Arábia Saudita e empresas manufatureiras na Turquia, Índia e Coreia do Sul. E a EDE Group, que é a estatal do setor de defesa dos Emirados Árabes, assinou em São Paulo a compra de 51% da Condor, uma empresa sediada no Rio de Janeiro.
Presente em mais de 85 países, a Condor é a principal produtora mundial de gás lacrimogênio e líder em outros produtos não letais militares de defesa civil e segurança pública. É também a empresa com maior portfólio mundial de NTL, a sigla em inglês para tecnologias não letais, com mais de 160 produtos, como munições de borracha, granadas de fumaça, sprays e câmeras corporais com reconhecimento facial. Com essa aquisição, a ED, que vem ampliando a participação no Brasil, pretende se tornar líder global no segmento de segurança e defesa e entrar em novos mercados, especialmente nos Estados Unidos. Há uma discussão no mundo sobre o modelo ideal de trabalho, seja presencial, remoto, híbrido, e também a quantidade de dias por semana que as pessoas poderiam trabalhar. A Samsung, na Coreia do Sul, tomou uma medida severa aí de 6 dias por semana, podendo escolher sábado ou domingo, para os executivos para compensar o ano anterior de queda no lucro. Tem também o movimento inverso, o 4-Day Week. É uma organização sem fins lucrativos que propõe uma semana de 4 dias de trabalho. Dias atrás, um estudo feito por eles no Brasil indicou um aumento de produtividade e redução no estresse. Vamos entender um pouco como é que funciona? A gente vai conversar nesse momento com a Renata Rivetti, diretora do 4-Day Week Brasil. Renata, obrigado pela presença aqui no Business. Como é que a semana de 4 dias de trabalho pode ser produtiva? Seja bem-vinda ao programa. Obrigada pelo convite, Bruno. Na verdade, é muito mais do que tirar um dia da semana. O projeto ele fala em redução de horas, né? Mas o modelo dele é a gente trabalhar melhor. Das 8 horas trabalhadas, hoje a gente vê que produz menos do que 3 horas no modelo atual. A gente tem muitas reuniões, momentos improdutivos, muito retrabalho, processos muito manuais, uma comunicação falha, né, um mau uso da tecnologia. Então, a ideia do projeto vem como um projeto de produtividade, para que a gente possa olhar esses ofensores hoje da produtividade e a gente faça mudanças no nosso dia a dia. Então, isso começou em 2018 na Nova Zelândia e a gente trouxe para o Brasil para tentar, então, discutir com algumas empresas como é que a gente pode trabalhar melhor, deixando essa improdutividade de forma reduzida no dia a dia. Como é que as empresas brasileiras têm visto aí a ideia de vocês? Eu acho que primeiro vem um lugar de dúvidas, né, em relação ao projeto, porque as pessoas pensam, se eu estou tão sobrecarregada, como é que eu vou conseguir reduzir um dia da semana? Mas quando a gente começa, de fato, a explicar qual o objetivo do projeto e como ele funciona, as empresas entendem que existe uma possibilidade da gente usar mais a inteligência artificial, da gente ter novas regras para as reuniões, né, talvez mais curtas, mais eficientes, para a gente trabalhar mais de forma assíncrona, para a gente, de repente, se comunicar melhor. Então, quando a gente começa mostrar que a fase de planejamento ela é super importante, né? Não é só simplesmente o quintou, tirar a cesta, as empresas começam a entender que o obstáculo não é só mudar a nossa mentalidade, mas é como é que a gente de fato pratica mudanças para conseguir esse aumento da produtividade diária e a redução, né, das horas trabalhadas durante a semana. Agora, a gente está falando dos testes feitos no Brasil e divulgados há poucos dias. Como é que foram feitos esses testes no país e quais outros países também passaram por esses testes? Hoje a 4-Day Week Global está em 16 países ao redor do mundo, né? Teve um grande piloto no Reino Unido, Canadá, Estados Unidos, Espanha, Alemanha, Suécia, enfim, de diversos países. E para todos os pilotos existem acadêmicos acompanhando. Então, a ideia da pesquisa não é só uma percepção, e sim a gente de fato tem o apoio da Boston College, de algumas universidades em Londres, de pesquisadores acadêmicos ao redor do mundo. E aqui no Brasil a gente contou com a FGV-ESP também, para poder entender de fato, de forma quantitativa, o quanto que a semana de 4 dias é boa para o colaborador, né, em termos de saúde mental e bem-estar, mas também para a empresa, em termos de engajamento, retenção de talentos, atração de talentos, né, e produtividade. Então, aqui no Brasil, a gente tem 21 empresas com a gente no piloto e elas passaram por pesquisas, né, depois desses 3 meses de piloto, para tentar entender o que está acontecendo em cada empresa, né, os dados estão melhorando ou não. Ô, Renata, esse tema está pegando fogo, né? Não no Brasil, mas em vários outros países, né?
um modelo ideal de trabalho. Eu abri essa entrevista falando de um caso, por exemplo, da Samsung, né, que na Coreia do Sul, não no Brasil, né, instituiu aí uma medida aí de até 6 dias de trabalho, né? Existe um modelo ideal de trabalho, Renata? Eu acho que não tem um modelo ideal, né? Eu estava agora em Austin, no South by Southwest, e muito se discutiu isso. Não tem uma fórmula mágica, mas certamente o modelo do futuro do trabalho vai falar de mudanças, né? De flexibilidade, da gente ter pessoas em diferentes time zones, né? Então hoje com a globalização a gente tem que começar a pensar também nesse lugar de cada um estar num lugar. A gente vai passar por novas gerações com novos anseios. Então a gente vê, acho que 2 movimentos, como o da Samsung, mas ao mesmo tempo a gente vê grandes empresas, né, fora do Brasil, como a Unilever, a Lamborghini e até a Microsoft do Japão, testando uma semana de 4 dias. Então eu acredito que cada empresa tem que passar por pilotos, tem que entender o que funciona, o que não funciona para a sua cultura, para o dia a dia dela de trabalho, e eu acho que a principal mensagem é: precisamos aprender a trabalhar melhor com a tecnologia, com a inteligência artificial, com esse mundo pós-Covid, com novas gerações, para que a gente consiga, então, reduzir essa sobrecarga que a gente vive hoje, que tem impactado a nossa saúde mental. E quando a gente olha dados também de engajamento hoje, de produtividade, são baixos, né? Não está bom para os colaboradores, não está bom para as empresas. Então, eu acho que a fórmula mágica não existe, mas a gente precisa de mudanças, né? E a gente tenta, então, trazer esse redesenho para que a gente possa trabalhar melhor. Mas a ideia de vocês é 4 dias de trabalho e os outros 3 de descanso, né? Não é aquela coisa dos 3 dias que o funcionário vai para casa, daí chega um monte de mensagem do trabalho no WhatsApp, um monte de e-mail, um monte de interação do trabalho. Como é que é esse? É 4 dias de trabalho mesmo, ali focado, é isso? É isso, é aumentar de fato o foco, né, ter mais produtividade nesses 4 dias e ter esse dia extra de descanso para fazer coisas pessoais, o que também ajuda até no engajamento, porque hoje, nesses 5 dias que são os dias úteis, muitas vezes a gente está pensando em outra coisa, a gente está tentando resolver um problema doméstico, né? Então essa ideia é de fato nos 4 dias eu focar mais. Mas as empresas que estão com a gente no Brasil, elas também deixaram sempre alguém de plantão na sexta, nenhuma delas fechou na sexta, né? Então é interessante entender que isso também traz um lugar mais colaborativo, de se eu não tiver, tem outra pessoa do meu time que está e está tudo bem, ela vai ter as informações que precisa. Então são novas formas da gente se relacionar e da gente trabalhar mantendo os resultados, né? O modelo ele sempre fala isso: manter os resultados, manter o salário e reduzir 20% do tempo hoje trabalhado. A gente está falando dos testes, eu queria que você falasse um pouco mais desses resultados, né? Lembrando que os primeiros resultados, eles foram computados em uma parceria com a FGV, você citou também a Universidade Americana Boston College, né? Que elaborou essa metodologia. Fala um pouquinho aí dos principais resultados aí desses testes no Brasil. Legal. A gente, em 3 meses de pilotos aqui no Brasil, a gente conseguiu alguns resultados super significativos, né? Aumento de mais de 60% na forma das pessoas acharem que executam o trabalho, né? Então, de perceber que elas conseguem cumprir melhor os prazos, elas estão mais focadas, elas se sentem mais engajadas. Aumento de 58% na criatividade, né? Então, esse dia extra que parece que é o descanso, de repente é quando também eu tenho ideias, quando de repente vem um momento do meu lazer que me traz um outro olhar que eu estava sobrecarregado, exausto, não tinha. Então, a gente vê, assim, para a empresa, resultados muito positivos. E quando a gente fala na saúde mental e bem-estar do colaborador, a gente também teve 82% de aumento na energia para realizar tarefas, 67% de redução na ansiedade, 62% de redução no estresse, mais tempo com a família, né? Mais de 78% para ter momentos mais com a família, com os amigos, né? Então, essa parte relacional também sendo impactada, e 44% diz que a relação com o gestor melhorou, né? Então, eu sinto que a empresa confia em mim, a gente está falando de uma forma madura de trabalhar, né? De quase que é um acordo, de eu te dou um benefício de um dia extra para você descansar, mas você se compromete mais nesses 4 dias. Então a relação entre empresa e empregado também melhora, né? Então quando a gente olha, a gente vê resultados bons, tanto para a organização, quanto para as pessoas e até para a gente como sociedade, né? Mais tempo para as pessoas cuidarem dos seus filhos, da sua própria saúde mental, da sua vida, né? Então a gente ficou bem feliz
com os resultados que a gente obteve nesses meses. Renata, você falou que a organização 4-Day Week surgiu na Nova Zelândia, né? Como é que surgiu a ideia aí dessa organização e como é que foi a sua entrada, né, coordenando todo o trabalho dessa organização aqui no Brasil? Em 2018, o Andrew Barnes, que é um empresário da Nova Zelândia, ele leu na The Economist esse dado, de que das 8 horas trabalhadas, era uma pesquisa, né, com os britânicos, a gente entregava 2 horas e 23 minutos somente de produtividade mesmo diária. E ele ficou muito intrigado com isso, né, e ele começou a tentar entender quais eram os ofensores da produtividade. E ele vê, então, muitas reuniões, a comunicação falha, né, como eu falei, um retrabalho, processos muito manuais. E aí ele faz uma proposta para o time dele, lá na Nova Zelândia. Vocês topam se dedicar mais, com mais foco em 4 dias e ter esse dia extra para descansar? As pessoas topam a ideia, fazem um teste durante 6 meses e os resultados são super positivos. Com isso, ele funda a 4-Day Week Global, né, que hoje é uma organização não governamental que tem tentado expandir essa metodologia ao redor do mundo. Eu vim acompanhando, né, o piloto do Reino Unido, alguns pilotos globais, e aí conversei com eles para entender, né, e a América Latina, vão trazer ou não? E eles gostaram muito também da minha empresa, a Reconnect, e acabamos fazendo essa parceria para a gente poder trazer o primeiro piloto aqui da América do Sul, né, começando aqui pelo Brasil, agora eles já estão falando com o Chile também, para tentar, então, entender, funciona em todos os lugares e como é que vai ser, né, em culturas diferentes, em mercados diferentes. Muito bem, nós conversamos com Renata Rivetti, que é a diretora do 4-Day Week Brasil, falando aí dos testes realizados recentemente para ver se pega aí a semana de 4 dias no Brasil e em outros países também. Renata, obrigado, viu? Obrigada, Bruno. E o Nubank bateu 100 milhões de clientes no Brasil, México e Colômbia. Com esse poderoso número, o banco se consolida como um dos maiores do mundo, tornando-se a primeira plataforma digital a alcançar este marco fora da Ásia. O Brasil tem a massa incontestável dos clientes da instituição. Hoje, o Nubank atende a mais de 92 milhões de clientes no país. O restante fica no México, com 7 milhões, e quase 1 milhão na Colômbia. Em nota, o fundador do Banco Digital, o colombiano Davi Vélez, diz que em 2013 a empresa estabeleceu a meta ambiciosa de alcançar 1 milhão de clientes em 5 anos, o que parecia quase impossível na época. Em uma década, a companhia bateu 100 milhões. O Nubank nasceu oferecendo cartão de crédito para só depois lançar uma conta digital. 2 anos depois, começou a expansão internacional no México e na Colômbia. Hoje, o México é um dos principais focos e o banco diz que o ritmo de crescimento por lá está mais rápido que no Brasil. Em recente entrevista ao programa Show Business da Jovem Pan News, a CEO do Nubank, a engenheira mecânica Lívia Chanes, explicou que o banco digital está presente em todas as cidades brasileiras. O que isso significa? Que nos milhares de municípios brasileiros, segundo ela, há ao menos um cliente do banco digital. No Brasil, segundo dados do Banco Central, a instituição financeira com mais clientes é a Caixa, com 151 milhões e 947 mil clientes. Depois aparecem Bradesco, com 106 milhões e 500 mil, e o Itaú, com 100 milhões e 600 mil clientes. E olha, nos últimos dias e a cada dia que passa, nós temos acompanhado que novas empresas com forte atuação no Rio Grande do Sul têm anunciado a suspensão das atividades em meio a essa catástrofe climática que assola o estado. São várias as empresas e a gente inclusive entrou em contato com alguma delas para saber como é que está a operação, né? Por exemplo, a Gerdau, que é a maior produtora de aço do Brasil e uma das líderes mundiais em siderurgia no mundo, com 36 mil profissionais diretos e indiretos, ela interrompeu as operações no estado, que, segundo a própria companhia, é o berço dessa empresa multinacional e centenária.
A companhia reforçou em uma nota enviada aqui ao programa que, ao longo da sua história, sempre esteve apoiando o desenvolvimento do estado do Rio Grande do Sul. Bom, agora, saindo da Gerdau, vamos para uma gigante de tecnologia, a Amazon, de Jeff Bezos. Ela também suspendeu a operação no centro de distribuição. Ela tem vários centros de distribuição pelo Brasil e tem um em Nova Santa Rita, região metropolitana de Porto Alegre, e, evidentemente, ela interrompeu as operações devido ao impacto das chuvas. Vamos agora para a Rumo. A Rumo informou que a operação sul da companhia foi parcialmente afetada no estado. A circulação de trens, portanto, durante o decorrer da última semana, ficou parcialmente interrompida na região e os danos aos ativos ainda estão sendo devidamente mensurados. A petroquímica Braskem iniciou uma parada geral das unidades industriais no polo petroquímico de Triunfo, no estado. Não havia previsão, pelo menos até o fim da última semana, de retomada das atividades nos ativos da companhia. A supervisão das principais estruturas do complexo indica haver limitação de acesso sem pontos de alagamento. Ainda assim, as dificuldades de acesso afetam a produção no local. O grupo CCR, que comanda aí vários aeroportos, várias rodovias pelo Brasil, opera, por exemplo, a Via Sul, uma concessionária no estado do Rio Grande do Sul que administra trechos das BRs 290, BR 386, BR 101 e BR 448. Diversos trechos da concessão nos últimos dias têm sofrido bloqueios totais e parciais. A concessão suspendeu a cobrança de pedágio. Segundo o presidente da CCR, Miguel Setas, há alguns pontos de obstrução que estão sendo desobstruídos com 100 pessoas mobilizadas para fazer a limpeza. Há 2 pontos críticos onde a equipe, de acordo com Setas, está fazendo a avaliação dos danos provocados pela força das águas. E agora vamos direto a Nebraska, nos Estados Unidos, com os principais destaques de um evento anual lendário do mercado financeiro. É a Berkshire Hathaway de 2024. A Berkshire Hathaway é a gestora do mega investidor Warren Buffett. Quando Warren Buffett fala, o setor financeiro no mundo todo, não só nos Estados Unidos, escuta o que ele tem para falar. Escuta das ações que ele está comprando, do que ele aposta. A gente costuma sempre repercutir, porque sempre tem insights muito valiosos de Warren Buffett, um dos homens mais ricos que fez fortuna no setor acionário americano, investindo em empresas como Coca-Cola, como Apple. Quais serão os destaques? Não sou eu quem vou falar. Quem vai falar é o analista Will Castro, que também esteve presente nesse grande evento e agora traz os detalhes e também os destaques dessa conferência que reúne milhares de investidores pelo mundo. Fala, Brunão. Acabou aqui a conferência da Berkshire Hathaway e os highlights dessa conferência, né? O Buffett, como sempre, salientou a importância de investir aqui nos Estados Unidos. Ele falou que todo o caixa, os 180 bilhões de dólares de caixa da Berkshire Hathaway vão continuar sendo investidos em Treasury americanas até que eles vejam algumas realmente boas oportunidades de investir no mercado americano. Foi perguntado sobre isso, ele falou que, olha, a companhia ela continua olhando sempre oportunidades, mas nada que fez muito sentido considerando o tamanho deles. Ele falou muito que tem oportunidades menores, mas eles são muito grandes hoje, né? Então não tiveram grandes oportunidades para o Buffett usar o seu caixa. Outros pontos relevantes, né? Foi perguntado sobre inteligência artificial. Falou, olha, eu não entendo nada disso, não, senhor de 93 anos, não entendo nada disso. Tenho receio de como que a humanidade vai usar essa inteligência artificial e comparou a energia nuclear, que é algo muito positivo, muito bom, energia renovável, mas que também a humanidade usou de uma forma muito complexa, né, digamos assim. Foi perguntado sobre China e Índia, ressaltou as oportunidades, especialmente no segundo em Índia. Ele falou, olha,
com certeza tem muita oportunidade, mas não é muito o business da Berkshire investir fora dos Estados Unidos. E também, obviamente, resultado da Berkshire, crescimento de lucro operacional de 39%, atingiu ali 180 bilhões de dólares de caixa e começou a vender um pouco das ações da Apple. Muito porque ela já tinha atingido uma parcela muito relevante da carteira, muito alta, né? Estava muito concentrada a carteira da Berkshire. O Buffett optou aí por reduzir a sua exposição à Apple. Além disso, ele está preocupado com um possível aumento de impostos que pode acontecer no futuro nos Estados Unidos pela questão fiscal. Então ele aproveita o seguinte, olha, vamos realizar um pouco desse lucro agora, pagar essa alíquota que existe agora, porque eventualmente lá no futuro ela pode ser maior. Bom, então foi isso, Bruno, alguns dos resumos aqui da conferência da Berkshire de 2024. E com esses destaques do Will Castro, direto de Nebraska, nos Estados Unidos, eu vou encerrando, o Business vai ficando por aqui. Muito obrigado sempre pela sua companhia, pela sua confiança. Lembrando que o reforço de sempre, né? O nosso encontro é aos sábados, às 15h, aqui na TV Jovem Pan News. Tenham todos um ótimo fim de semana e sempre bons negócios no radar. Até semana que vem. Tchau, tchau. Realização Jovem Pan News.